Amém, queridos. Marcos capítulo 4, versículo 10 diz assim: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes respondeu: A vocês é dado conhecer o mistério do reino, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que eles não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhe perguntou: Não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados sobre um solo rochoso. Os que ouvem a palavra logo a recebem com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, chegando-lhe a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo fogem. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocando a palavra, ficando ela infrutífera. Mas os que ouvem a palavra e recebem, estes são aqueles que eu comparo com a boa terra, e frutificarão a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, queridos? Eu queria compartilhar com vocês assim, essa manhã, e vou ser breve, até porque o Senhor foi aí, a respeito de uma advertência muito séria que Jesus nos trouxe. Diante da incompreensão dos seus discípulos, ele para e diz: olha, se você não entender essa parábola, você não vai conseguir entender as outras. É como quando eu falei para vocês no início, por ano, normalmente, talvez você já ouve 2.500 mensagens. E a quantidade de informação que você recebe pode ser muito valiosa, como pode ser terrível. E tudo isso vai depender do teu posicionamento diante daquilo que você tem recebido. Hoje nós estamos na era do conhecimento, na multiplicação das revelações. Quando você olha o Senhor dentro dessa configuração se movendo, irmãos, Deus dá uma palavra aqui para irmãos, e aí você de repente ouve a mesma palavra lá em São Paulo, aí vem um irmão do Sul e aqui prega a mesma palavra. O Senhor tem se movido compartilhando a sua palavra, compartilhando o seu espírito, e muita gente tem trazido a mesma mensagem, e isso é maravilhoso, porque você olha e diz: caramba, não estou doido. A mesma coisa que eu tenho recebido aqui é a mesma coisa que o irmão lá do Horto do Salitre recebe, como é a mesma coisa que o irmão lá do Alto Amazônia recebe, como o irmão da Cidade Cinzenta São Paulo recebe, como irmãos da Europa, dos Estados Unidos. E isso alegra. Mas isso é perigoso demais, irmão. Tão perigoso é o fato de que o Senhor, aqui nessa parábola, está dizendo: olha, eu estou trazendo uma revelação, eu estou trazendo uma mensagem, mas essa mensagem vai trazer um corte. Uma galera vai entender, outra galera não vai entender. E há um propósito estabelecido para tudo isso, mas para vocês que são meus discípulos, vocês precisam compreender. Porque se vocês não compreenderem, como é que vocês vão entender as outras coisas? E se tem um negócio, irmão, que eu quero chamar a nossa atenção, até porque vocês são pastores, quantas vezes nós já pregamos essa palavra do semeador? Quantas vezes a gente já não leu isso aqui, né? Mas espera aí, Jesus está dizendo que do inteiro, do todo que recebe essa mensagem, só 1/4 vai corresponder com ela. Irmãos, era como se aqui essa manhã tivesse 40 pessoas, não sei quantos tem,
Mas acaso tivesse 40 aqui? Era como se aquilo que fosse ministrado aqui essa manhã, só 10 de vocês saíssem daqui, recebendo essa palavra, guardando essa palavra e frutificando sobre ela. E em detalhe, irmão, esse mesmo princípio está aqui em todas essas páginas. Entenda uma coisa, nessa parábola Jesus já está dizendo assim claramente que 3/4 dos que ouvem serão reprovados. Irmão, eu preciso como pastor, eu preciso como sacerdote, eu e você, hoje de manhã, ir para um lugar em Deus, para descobrir em qual parte você se encontra. Porque se de um todo, apenas 1/4 vai corresponder de maneira adequada, apenas 1/4 será aprovado, irmão, não se iluda. Não se iludam. Essa montoeira de gente que hoje a gente vê, recebendo a palavra, não pense você que estão todos aprovados. Nós precisamos, irmãos. Jesus está voltando, a gente entende que é a geração da volta do Cristo. E eu entendo isso com essa palavra. Jesus vai voltar como volta o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém, irmão. A terra de Canaã era a terra da promessa, onde Israel iria governar. E naquela terra tinha gigantes, irmãos. Por que você acha que tem se levantado tantos gigantes nesse tempo? Por que você acha que esse sistema babilônico está tão enfurecido? Por que você acha, irmãos, que é todo... Irmão, vocês sabiam que agora tem uma bonequinha? Linda ela! Com pipiu, com bigolim. Desculpa, irmão. Com bigolim. E vai ser vendida e não vai fazer passeada na rua. Fora o brinquedo, não vai ser vendida nas lojas, irmão. Vai ser vendida nas lojas. A cartilha do homem vai ser, está nas escolas. Vai tudo isso, irmão. Não se iluda. Não se iluda. Para vencer tudo isso, eu preciso ouvir a palavra, praticar a palavra. O cara entra em Canaã, e eles vão conquistando, eles vão vencendo, e no final da sua vida, ele manifesta o que será a igreja. Ele diz: eu não sei vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como que você e sua casa servirão ao Senhor se você precisa sempre vir a um lugar como esse para que um pastor te diga alguma coisa para você fazer? E se esse pastor desviar, irmão? Se já não for um desviado, para onde é que você está indo? Irmãos, não tem nada melhor e nada mais verdadeiro do que a verdade. O amor do Senhor é revelado na sua verdade. E a verdade do Senhor não traz confusão. É claro, irmão. Quem faz confusão é a nossa mente natural, nossa mente terrena. Quem faz guerra são nossos membros que guerreiam entre si por coisas da terra. Concupiscência, engano, vaidade, soberba. E Jesus está dizendo: olha, dos 100 que eu vi, 25 vai dar a resposta correta. E dos 25 que eu vi, vão viver um processo: 30, 60 e 100 por um. Só que no versículo seguinte ele vai dizer um negócio que aí, irmão, ele diz assim: acaso se pega uma candeia e põe ela debaixo da mesa, da cama? Não, ela tem que ser colocada no alto. Aí ele diz assim: não há nada oculto que não venha a ser revelado, nada que esteja escondido que não venha a se manifestar. Os versículos seguintes de Marcos 4.
Jesus está falando de uma galera que vai ouvir a palavra, Mardônio, vai corresponder com essa palavra e vai viver um processo de crescimento, de maturação. Eles vão frutificar a 30, 60, até 100 por um, até o seu estágio máximo, até a sua produção máxima, até o aproveitamento total, até a compreensão e o entendimento pleno. E aí em seguida ele diz: olha, uma candeia não se esconde, uma candeia tem o seu propósito, ela tem o propósito de influenciar e onde é treva trazer luz. E aí em seguida ele diz: porque não há nada oculto que não venha a ser descoberto, nada que esteja escondido que não venha a ser revelado. Por muitos anos eu entendia que luz era santidade. Muitos anos eu li essa palavra e conjecturava ela com santidade. Mas eu compreendo que não é isso que Jesus está falando. Porque tem muita gente santa, irmão. Tem muito cara separado no Senhor. Irmão, tem muita gente que ora muito. Tem muita gente que se separou das coisas erradas. Tem muita gente que, irmão, tem gente que passa o dia inteiro trancado no quarto, orando, lendo Bíblia, jejuando. Profetiza, ora em língua. Isso é bom. Mas Paulo chegou para uma igreja que orava em língua, que profetizava, lia a palavra, tinha fila para pregar e profetizar. E diz: olha, eu queria tanto falar para vocês como quem fala para a gente madura. Mas na verdade eu não posso, porque vocês são menino, são carnal. Não fui eu que estou dizendo, não, é Paulo. Para a igreja de Corinto ele está dizendo: olha, você profetiza, você ora, você jejua, você se consagra, você tem revelação. Eu queria tanto falar para você, irmão, que está aqui essa manhã, como quem fala a um homem maduro, a uma mulher madura. Mas você é menino e carnal. Por isso que eu não consigo compreender que quando ele fala de luz, uma turma que compreendeu e respondeu à palavra e está vivendo um processo de maturação, eu não posso compreender, conjecturando na palavra, que ele está falando só de ser santo, separado. Porque você corre um grande risco de ser alguém santo, separado, mas não é luz, não influencia, não cumpre um propósito, não gera. Porque maturidade, irmãos, não está correspondendo ao teu tempo de evangelho, ao quanto você leu de Bíblia, a quantas horas você ora, quantos dias você jejua, quantas línguas estranhas. Irmão, eu só tenho um blá blá blázinho, pouquinho. Tive numa conferência que tinha uma senhora de 86 anos, que quando a mulher, irmão, eu tinha acabado de aprender um alfabeto novo no orar em língua. Eu passei 5 anos da minha vida, xarabadagachai, eu já estava no outro. E estava me achando. Aí me veio uma senhora de 90 anos. Eu digo: isso aqui é orar em língua. Cheguei para o pastor Luiz lá e me disse: tu ora em língua e nada, macho. Quem ora em língua é uma mulher dessa, só como é bonito. Quem estava lá, tu lembra, Daniel? Uma senhorinha, 90 anos, irmã Geraldina, Willa, pegou o microfone. E eu fiquei olhando aquilo. Não, eu vim para casa, irmão, e fiquei no quarto. Deu nada, irmão. Porque eu conheço gente que ora em língua o dia inteiro, mas não amadurece. Não é luz.
não dispensa os mistérios de Deus sobre a terra. Somos chamados a ser dispenseiros. Efésios, a Bíblia fala sobre isso. Paulo vai dizer que aquilo que era um mistério, mas que Deus revelou aos seus dispenseiros. Irmãos, há uma palavra que já foi revelada sobre a terra, a igreja, que precisa influenciar essa terra. Eu gostei do irmão que postou um dia desse. Irmãos, Deus não chamou a igreja dele para ser uma casa de assistencialismo social. Há 3 anos quase, nós começamos a nos reunir aqui. A gente já deu comida para morador de rua. A gente já deu almoço para catador de reciclado. Já tivemos uma casa de recuperação para... Uma casa de recuperação, aí nós dizíamos, tinha outra para morador de rua. O irmão disse, vamos fazer um abrigo para morador de rua, vamos. O morador de rua, viciado, virou uma casa de recuperação. E aquilo que não era foi, o que não era, e o que era deixou de ser. Fizemos um monte de coisa, abrimos um monte de frente de trabalho. Eu vim de Itajaí, William. E o modelo que eu vim lá, eu cheguei aqui, tá, reciclador, tá, um monte de coisa. E Deus foi, ó, derrubando os castelinhos de areia. Porque Deus não chamou a igreja dele para ser abrigo de morador de rua. Deus não chamou a igreja dele para ser casa de recuperação. Deus não chamou a igreja dele para ser uma instituição. Deus não chamou a igreja dele, irmão, para outra coisa a não ser casa de oração. Um lugar onde santos se reúnem na comunhão para ouvir o Senhor. Deus chamou eu e você para isso, para ouvi-lo. E a partir daquilo que Ele nos comunica, nos tornarmos e propiciar que aquilo que Ele fala se cumpra sobre a terra. E quando eu ouço, talvez Ele diga, coloca uma casa de recuperação nesse lugar. Talvez Ele diga, olha, eu quero que você coloque mesas aqui e passe a dar comida para catador de reciclado. Talvez Deus diga para você, cara, você vai ser só um chapado que vai orar, e vai orar, e vai jejuar, e vai jejuar, e vai fazer tudo isso. Mas quando você se relacionar com os irmãos, essa paixão que tem em você precisa ser lançada sobre os seus irmãos. Mas olha o carnal, olha o imaturo que faz essas coisas. Ele olha para você e diz, você não ora como eu oro. Você não jejua como eu jejuo. Sabe qual é o mal do século, William? Mendigos espirituais. Cara, no dia que o Senhor falou isso para mim, esses dias eu compartilhei com os irmãos. Vai no centro de Fortaleza, tu vai encontrar um monte de morador de rua. Senta para conversar. Irmão, o que é que você está fazendo aqui, cara? Onde você mora? Bairro tal. Mas você tem família? Tenho esposa, tenho 3 filhos. Onde você mora? Bairro tal. Não, tenho mãe, tenho pai. Onde você mora? Não, bairro tal. Esses dias na internet tinha lá uma médica viciada em crack. Quem viu isso? Tem profissão, tem família, tem casa, tem tudo isso. Mas onde ela mora? Na rua. É a ausência de família, de casa, que fez com que ela fosse para a rua? Aí eu venho para a realidade espiritual e vejo um monte de mendigo espiritual. A igreja, não tem igreja. Tem, irmão, a igreja de Cristo, ela existe. O problema é que você escolheu ir para a rua. Porque prefere ficar na rua, sem ter que dar satisfação a ninguém, sem ter que comunicar a vida do Cristo nos relacionamentos, por causa do seu orgulho. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, para nós pastores. Aqui em cima é muito bom ser pastor, pregar a palavra, ter a nossa igreja, os nossos irmãos. Vamos ser pastor entre nós, irmão, ter comunhão. Sabe por que a gente foge da comunhão?
Porque é na comunhão que as nossas mazelas são reveladas. É na comunhão, irmão, que tu vai saber que eu sou um cara que estou lutando contra a ira. Você vai saber na comunhão comigo que muitas vezes eu vou... Aí no outro dia me perdoa, bicho. É na comunhão, irmão. Vida de gabinete pastoral é fácil, irmão. Tu vai lá para o gabinete, vamos para um gabinete comigo. Tu vai falar a tua história, eu não sou adivinho. Se Deus não revelar, eu vou chorar contigo, vou acreditar na baboseira que tu conta, no personagem que tu criou. E vamos embora, toca o barco. Tu fingindo ser quem não é, eu achando que tu é o que tu não é. Mas vamos para a comunhão dos santos. Aqui, ó. Aí o que acontece? Você tem uma bagagem. Você tem dom, você tem cargo. Mas não amadureceu. Aí vai para a rua. Mendigo espiritual. Ou fica aqui, isolado na tua concha. Nós, pastores, precisamos sair da concha, irmão. Para onde é que nós vamos, William? Se tu não me corrigir, Mardônio, se nós não tivermos liberdade e maturidade para dizer, Mardônio, está errado, cara. Jordânia, tu está errado, irmão. Tu está se movendo assim, cara, passou. Porque a palavra é compartilhada e o corpo é um ambiente onde ele trabalha cooperando para a sua saúde. Então não tem, querido. Não tem mais como a gente correr. E o grande problema é esse hoje. A religião ocultou muita coisa. A religião escondeu muita coisa. Mas a Bíblia diz que não há nada que esteja oculto. Não há nada que esteja escondido que Deus não traga, não revele. Quiseram esconder a igreja de Cristo debaixo de tradição. Quiseram esconder a igreja de Cristo debaixo de religiosidade. Mas ela surge. Ela resplandece. Deus arranca ela, como eu e você. Quantos aqui não foram arrancados debaixo de estruturas? Debaixo de opressão, debaixo de sentimento que nos aprisionavam. Deixávamos de ser quem era para sermos no Senhor, porque preferíamos nos tornar aquilo que os homens esperavam da gente. Quando na verdade você não tem que ser o que os outros querem que você seja. Você tem que ser o que Deus falou. E ponto. Ponto, irmão. Agora, para ser o que Deus falou, perseguição. Sofrimento. Abdicação. O problema é que é mais cômodo eu ser o que o William quer que eu seja. Eu ser o que o William quer que eu seja, pastor Ezequiel, é muito bom. Não requer renúncia, não requer jejum, não requer palavra. Só requer uma coisa, fuga. Fuga do propósito. Basta você fugir do propósito de Deus para a sua vida, que você vai se tornar tudo aquilo que os outros querem. O grande problema, Daniel, é que 99% das vezes, para nos tornarmos aquilo que Deus quer de nós, nós vamos ter que romper com medo, tradição, religião. E isso, irmão, requer sacrifício. Mas esse sacrifício, a partir do conhecê-lo, gera prazer. É prazeroso demais, não é, Jabez? Não é não, meu irmão? Não é não, Beg? É muito prazeroso, irmão, quando você entra no rio de Deus e deixa o Senhor conduzir. Você leva pau, seus amigos falam mal de ti, ninguém compreende. Ninguém compreende. Deus vai permitir todas essas coisas, essas perseguições. Só que no final, quando os frutos estiverem a 100 por 1, aí Deus vai preparar uma mesa.
na presença de todas essas pessoas que foram usadas por Ele para te parar, para te ferir, para te desviar do propósito, para corromper. E aí você vai servir a todas elas, porque elas vão vir e vão dizer: cara, eu não pensei que ia dar certo, cara. Quando eu te vi naquele negócio ali, eu disse: que você está doido, meu irmão. Eu disse: cara, eu estou vendo agora. Tinha propósito, né? Tinha. Aí Deus vai te usar para servir. Cara, tem propósito. E isso vai requerer de nós maturidade. Homens e mulheres maduros no Senhor. Amém, queridos? Fica de pé. Eu quero... Amém, queridos? O nosso grande desafio, irmãos, em primeiro lugar, é nos tornarmos participantes desse 1/4, que vai ouvir a palavra, vai receber essa palavra e vai corresponder a ela. A partir disso, entrar nesse processo, viver o processo e as fases da maturidade cristã na caminhada com o Senhor. Tem muita gente, irmãos, que se contentou em viver os 30%, em frutificar 30%. Tem muita gente que passou essa fase e contentou-se com os 60%. Mas o propósito de Deus é nos levar aos 100%, a uma grande colheita. Irmãos, você sabe por que Jesus ainda não voltou? Apesar de o tempo já ter se cumprido. Quando você olha na palavra de Deus, a revelação do tabernáculo aponta para as dispensações e épocas de Deus. Átrio, lugar santo, santo lugar, santíssimo lugar. Cada lugar desse havia uma dimensão geográfica que corresponde a uma dimensão espiritual que fala dos anos das dispensações. O ano da palavra, do ano da lei, o ano do sacerdócio da igreja e o ano do sacerdócio do Cristo sobre a terra. 1500 anos do tempo da lei, 2000 anos do tempo da igreja, 1000 anos, um milênio com Cristo. A Bíblia vai falar sobre isso. Fala dos 1500 de Abraão, da época de Abraão, antes da lei ser dada ao homem. Mas o fato é que Jesus já era para ter voltado. Você sabe por que a Bíblia diz que quando Jesus fala: olha só, quem sabe é o Pai? Eu não sei, mas o Pai sabe. Eu, como diz o Djalma, na minha imaginação santificada, o plano era 2000 anos, mas o dia e a hora, quem sabe é o Senhor. E Ele diz: olha, convém que o céu retarde, até que haja restauração de tudo. Essa palavra restauração fala muito além do que apenas restaurar algo. Fala de trazer de volta a um estado original, onde o homem, na semelhança do Criador, da semelhança do Pai, agia e correspondia à palavra liberada no relacionamento, sendo a semelhança. O que destrói o ser semelhante é o pecado, irmão. E pecado não é apenas o fazer coisas erradas, mas é deixar de fazer o que se sabe que é para se fazer. O problema é que você saiu só do que é errado, mas ainda não faz o que é para fazer. E a Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. E aí eu me contentei, William, em deixar de ser usuário de droga, em deixar de ser um prostituto, mas não progredi para ser a semelhança do Cristo. Eu quero falar algo aqui muito maluco. Não leve em conta se o Senhor não te dá o que me deu. Se o que eu recebi do Senhor não pegar você, beleza, não leve em conta. Mas a Bíblia diz, quando na primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos,
A Bíblia fala que isso foi dado numa cidade. Você sabe como é o nome desse lugar? Antioquia. Sabe quem deu esse nome aos discípulos? Um povo pagão. Eu não fui feito para receber identidade pagã. Há uma identidade no céu para mim. Eu sou filho. Foi escrito ao meu e ao seu respeito, está lá escrito, e eu preciso entrar nesse lugar que vai me liberar para cumprimento de propósito. Nós precisamos correr para lá, irmão. Nós precisamos subir a montanha, William. Precisamos subir a montanha de Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Sair desses lugares que nos aprisionaram, que nos acomodaram. Jesus vai voltar para uma grande colheita, para um povo maduro nele, que vai estar correspondendo com a sua palavra. E sabe qual é a primeira palavra que ele liberou? Ame acima de tudo. Depois, ame o seu irmão. Sabe o que ele diz, Jaque? Se eu estou cumprindo o primeiro, amá-lo acima de tudo, o meu segundo propósito é relacionamento. Com todas as mazelas atuais que eu tenho, se eu amo acima de tudo, eu corro para o relacionamento, porque eu quero me tornar o que ele falou a meu respeito. Ponto, irmão. Eu quero chamar você que está aqui essa manhã, para nós orarmos juntos. Você que deseja sair desses lugares, lugares de tradição, lugares de religião. E eu não estou falando lugar físico, irmão, pelo amor de Deus, eu estou falando de um lugar espiritual. Tem muita gente que só pegou a carne e adaptou ela a alguns princípios da palavra e acha que se converteu. Foi o que 3/4 que ouviu essa palavra fez. Pegaram princípios da palavra e adaptaram ali a carne. Quando veio a perseguição, quando veio a sedução, irmão, ela vem. Vem, William. Vem para todos nós, irmãos. O prumo que vem medir, vem para todos nós, irmão. E eu preciso estar nesse lugar, daqueles que ouvem e praticam. Porque quando vier o vento, quando vier o prumo, a única coisa que vai me fazer descobrir que eu não estava lá é quando eu caio. Você já parou para pensar nisso? Segura um pouquinho aí, Rodrigo. Já parou para pensar nisso, pastores? Irmãos que estão aqui. Talvez você conheça alguém assim. E você dizia, cara, tu está fazendo errado. Cara, não é assim. Irmão, eu acho que o irmão está meio... Não tô. E isso muitas vezes trazia crise. Cara, será que esse cara não percebe mesmo que ele está errado? Será que ele está fazendo essas coisas e acha que está fazendo certo? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Ele acha. E sabe quando é que ele vai perceber que ele estava errado? Quando ele cair. O único momento que a Bíblia diz que eu descubro que a minha casinha estava na areia, não nele, é quando ela cai. Agora Deus é tão bom, Jabez, que para me proteger do engano de construir fora dele, Ele me deu os meus irmãos, que vão dizer, cara, eu dei uma olhada espiritual na tua casa e vi que tu está construindo ela com palha e madeira. Ô irmão, constrói com ouro, pedra preciosa. Não constrói com o que a terra produz, constrói com o que foi colocado dentro da terra. A terra não produz ouro, o ouro é colocado dentro da terra.
E aí o irmão olha para mim e diz: irmão, eu acho que o irmão já passou aquele tempo. Obrigado, William. Foi pontual para a minha vida. Nós, irmãos, nós precisamos responder ao Senhor. Nós precisamos amadurecer nele. Mas isso é bom demais. Saia dos 30, entre nos 60, mas saia dos 60 e vá para os 100. Quando Israel sai do Egito, no mês de Abib, o Senhor celebra a Páscoa. Abib quer dizer tenro. Tenro fala de jovem, de menino, de doce, Quando está nos 30, é como eu falei no início, irmão, Deus passa por cima. O anjo passa por cima e vê ali a marca. Tá bom, tem marca, vai. Mata ele não, vai. Chega. E aí você sai do Egito. E aí você vai para o deserto, onde no deserto tem uma outra festa. A festa das colheitas. A festa das semanas. É Pentecoste, William. O fogo cai. A palavra vem. Mas não termina aí, tem uma outra festa. O nome dela é Tabernáculo. É essa festa Tabernáculo onde, já depois de receber o sangue, já depois de receber a palavra, que eu vou dar uma resposta. E aí eu vou ser peregrino. Eu vou botar minha tendazinha do lado de fora das minhas construções. E vou me posicionar esperando a volta dele. Amém, queridos? É como fala Apocalipse: eles os venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra e pelo testemunho que deram. Você tem que passar pela salvação. É o caminho, é a porta, é o veio. A palavra vai fundamentar você. A palavra tem um propósito de amadurecer você. A palavra tem um propósito de colocar você no veio de Deus, no prumo de Deus. Mas você precisa dar uma resposta e pelo testemunho ser uma luz que vai impactar a tua geração. Amém, queridos? Pai, nós agradecemos a Ti em nome de Jesus por essa manhã, Senhor, pela Tua palavra compartilhada. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, o ruá do Senhor, gere em nós todo um desejo de nos tornarmos a semelhança do Pai. Traga de volta, Senhor, a nossa identidade. Em nome de Jesus. Que hoje, a partir dessa manhã, muitos jovens, muitos homens que estão aqui, recusem-se a vestir uma armadura da terra, recusem-se a vestir uma armadura da religião, para se moverem de acordo com a palavra que receberam do Senhor. Nos encoraje, meu Pai, encoraje-nos, remova todo o medo, remova, Deus, toda a crise, e que ela cumpra o seu propósito, nos levar para a montanha de Deus, nos levar para um lugar alto no Senhor, onde receberemos o desenho do Senhor e agiremos conforme a planta que o Senhor nos entregou. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Pastores, nesses 3 anos que nós estamos nos reunindo aqui, que o Senhor tem nos tratado no relacionamento, pela Sua palavra e através do Seu Espírito, nós temos vivido processos no Senhor. E eu estive agora em Israel e fui a um lugar que marcou a minha vida, marcou a minha caminhada com o Senhor. E verdadeiramente eu não saí mais de lá o mesmo, eu saí mancando. Deus tem mudado o nosso caminhar. Eu fui a um lugar chamado Betânia, e o único lugar que o Senhor foi recebido. O único lugar, irmão, que Jesus foi amado e pôde naquele lugar ser Ele mesmo. Como falou o Júnior aqui domingo,
Jesus não precisou fazer milagre lá, Jesus não precisou pregar lá, Ele foi ali para comer um pouco com seus irmãos, se alegrar com seus irmãos, descansar, porque Ele estava cumprindo um propósito, e aquele propósito exigia do homem Jesus um posicionamento firme no Espírito do Pai, para que Ele pudesse cumprir as palavras que Ele recebia do Pai. E Deus falou muito forte comigo lá. Deus disse: meu filho, eu chamei vocês para ser uma Betânia naquele lugar. Eu não quero que você faça outra coisa, eu quero que você crie um ambiente, facilite, para que aquilo se torne um lugar onde meus filhos que estão cumprindo um propósito, que precisam estar descansados, alinhados, precisam se sentir confortáveis, para se abrir, para conversar, para serem eles mesmos, para que eles possam passar por toda a pressão do seu encargo. E diga amém, Senhor. Só que eu não me deparei, Berg, até naquele dia que você me falou. Naquela casa teve morte, teve dor. Naquela casa tinha uma Marta, William, que servia. Mas enquanto servia, falava que os que não serviam estavam errados. Eu fiquei: Deus, eu já fui assim também. Nós já fizemos projeto, e na época eu meti o pau em quem não fazia projeto. E fazer projeto não está errado. Se mover no social, promover justiça, não está errado. Errado é quando eu faço isso achando que quem não faz está errado. E lá em João 12 a Bíblia diz que Marta servia, Lázaro sentava à mesa e Maria adorava. Marta amadureceu, Jabez, e servia e se movia segundo a palavra que recebeu, sem apontar nem criticar os seus irmãos. Na casa de Betânia tem um Lázaro cheio de fita que precisa da ajuda dos irmãos para ser desatado e se mover de novo, dentro de uma configuração nova, onde ele será testemunho do poder de Deus. Tem tudo isso aqui, irmão. Mas nós amamos Jesus, e Ele se sente à vontade quando vem para cá, quando está aqui conosco. E é isso que nós queremos construir em Fortaleza. E isso só será possível com os meus irmãos, nós juntos, irmãos. Suportem as Martas que ainda não amadureceram, ajude os Lázaros que ainda estão amarrados. Deixa a extravagância de Maria, né, William? Muitos dos irmãos que estão aqui essa manhã no desejo de ser aceitos, passaram a vida, irmãos, se tornando aquilo que Deus não chamou para ser, vestindo personagens que eram aceitos, e isso foi fazendo você ser violentado ano após ano. Quando Jesus ele falou essa parábola para os seus discípulos, eles nem mesmo entenderam o que Jesus estava falando. Porque Jesus os amava, Eric. Nosso problema é que a gente só aceita se relacionar com quem dá algum fruto. Nós só aceitamos fazer parte de comunhão de irmãos que deem frutos, e na maioria das vezes os mesmos que nós estamos dando. Nós não temos a paciência de um bom semeador, de tratar a terra. Nós tivemos agora, irmão, o trabalho que dá para aqueles caras preparar aquela terra. Eu mostrei a foto no Face, uma terra feia, seca, esgarranchada, mas aí alguém puxou água de um lugar distante e botou ali um sistema de irrigação. Alguém foi lá examinar o solo e num processo químico descobriu quais eram as deficiências do solo e tratou daquele solo com as substâncias certas, na medida certa.
Alguém foi lá e botou os malches, os plásticos, e botou a semente uma por uma. Quando eu postei a foto e você vê aquela terra seca e aqueles melão bonito, doce, você olha assim, que coisa linda, que bom. Mas vai ver o trabalho que deu, a paciência que... Irmão, e a fé? Querer aquela horta de maçã, de melão é muito boa, é muito bom. Mas ter a visão de que aquela terra seca tem capacidade de produzir aquele melão, se envolver com isso, dar a vida por isso é outra coisa. Irmãos, viva os processos. Se você é terra seca, diga: cara, eu sou uma terra seca. Até aqui eu inventei de dar aqui, eu estava dando fruto. Até aqui eu botei umas plantinhas artificial, mas nada disso é verdade. Eu sou uma terra seca, preciso de ajuda. E aí eu descobri lá também que depois de 3 colheitas é preciso retrabalhar a terra, porque senão ela nasce, cresce as ramas, mas o fruto mingua. E assim também é na casa do meu pai. Muita gente que já deu fruto, mas cansou. A terra cansou. E você fica insistindo em mostrar resultado, mas não cumpre mais propósito. Porque não para dizer: cara, cansei, preciso de alguém que me analise, preciso de alguém que veja meu interior e coloque em mim as medidas certas, o material correto, para me fazer ser uma terra boa que frutifica. Mas o porquê que isso não existe mais no nosso meio? Porque só se celebra fruto, não a semente. Você só vale por aquilo que você tem. Você só vale por aquilo que você pode fazer. É sempre: vem fazer alguma coisa, ou sempre me dê alguma coisa. Irmão, entenda uma coisa, Érica. Deus ama você, cara. Deus ama você. E o que você mais precisa é disso. Compreender que Deus ama você, dando fruto ou não dando fruto. Terra seca ou terra produtiva, Deus ama você. E o único lugar que vai nos abrir para um tratamento de Deus é quando a gente de novo encontrar confiança, cara, de ser quem somos. E nos abrir para tratarmos, para nos tornarmos aquilo que Ele deseja. Encontrar um lugar, uma amizade como essa, irmão, fundamental para a nossa caminhada. Eu louvo a Deus pelos meus amigos. Alguns amigos que eu encontro aqui. Outros que estão se tornando amigos. Mas até aqui eu agradeço pelos amigos que o Senhor me deu. Que me guardam, que me corrigem, que puxam minha orelha. Que me ensinam, que olham para a minha terra e dizem: está cansado? Precisa de um nitratozinho, precisa de uma ureiazinha, precisa de um NPK. Precisa revirar a terra. Irmãos, Deus às vezes vai precisar revirar a terra. Vir com o trator e mexer em tudo, remolir tudo, mexer tudo. Deixa Deus fazer, irmão. Viva os processos. Amém? Cara, eu vou fazer algo que Deus mandou fazer aqui. O Senhor trouxe uma oferta hoje aqui, a nossa reunião. Eu queria entregar essa oferta para um irmão aqui. Porque eu sei quem está aqui nesse lugar. Eu quero entregar essa oferta para você, pastor. Que